Então, vamos revisar? Correção gramatical. Obediência à gramática normativa. Tem que saber gramática. Aqui é português jurídico, então tem que dominar a gramática. Correção gramatical é isso. Coesão textual é a organização. E o que nós estamos estudando? A coesão sequencial. Daqui a pouco nós vamos estudar a chamada coesão referencial, que é uma outra coesão extraordinária, uma coesão do mais alto nível. Então, por enquanto, repito, nós vamos falar sobre a chamada coesão sequencial. Mas, além disso, também nós temos a chamada clareza textual, que é a interpretabilidade imediata. Interpreta-se sempre muito melhor quando se está, ou em tese, né, quando está em ordem direta. Além disso, a coerência, que está intimamente ligada à lógica que a estrutura tem. E, por fim, a concisão, quando se cortam determinados elementos, quando se cortam as chamadas palavras, e esses cortes nos signos linguísticos é que nos dão a possibilidade de estabelecer uma comunicação mais rápida, que é típica do dia a dia. Então, agora, com base nisso, depois de você ter estudado paralelismo, e claro, dúvida, entre em contato conosco. Lembre-se, você está fazendo o CERS corporativo, não é para ficar fazendo macetes, dicas, essas coisinhas superficiais. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O processo educacional, infelizmente, nos dias de hoje, tem passado por alguns problemas de superficialidade. No mundo jurídico, isso não é possível. Né? Você que de repente usou isso em algum momento para passar numa prova, etc., tudo bem, vá lá. Mas aqui, para as provas que você vai ter a partir de agora, e a principal delas, que é a sua vida como jurista, como juiz, como promotor, como advogado, como revisor de textos jurídicos, você tem que ter mais seriedade. Não dá para ficar com essas brincadeirazinhas superficiais em relação à língua. Então vamos lá, vamos pegar um texto jurídico e trabalhar toda a matéria que nós tivemos aqui agora nesse texto jurídico. Leiamos alguns artigos e verifiquemos no novo CPC quais são as críticas que podem ser feitas e quais os aspectos de compreensão textual que podem ser feitos em relação, por exemplo, à lógica do paralelismo, com base no novo CPC. Acho que você vai gostar, eu achei lindo, lindo isso. Tenho muito orgulho de fazer isso com você. Então veja, ele já vem logo na estrutura de parte geral. Ao falar da parte geral, imediatamente, observe, basta falar da parte geral, ele já coloca aqui, livro primeiro, título único, capítulo primeiro. E ele vai colocando em estruturas paralelísticas, olha só, preposição, substantivo, preposição, substantivo, preposição, substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo. É extremamente paralelo, é extremamente lógico. Isto aqui, gente, num contrato, você consegue visualizar. Nossa, como isso fica interessante. Então, pega lá cláusula por cláusula. A cláusula primeira começa com artigo. Cláusula segunda começa com artigo. Cláusula terceira começa com artigo. É claro que você não está pensando como muita gente que desorganizadamente pensa, né? Ah, não, ninguém vê isso. O mundo hoje é de quem é detalhista. A lógica do premium, a lógica do detalhe, é isso que faz um cliente pagar mais caro para ter aquilo que é o seu produto, que é o seu intelecto. Pare e pense, reflita comigo. Bem, aí ele vai lá e diz o seguinte, nós temos que sempre observar, meus diletíssimos amigos, aquilo que está em paralelismo. Né? E o que está em paralelismo, em tese, aqui, vamos imaginar, seriam os artigos. Se eu fosse pegar a ferro e a fogo mesmo, artigo 1º, o processo civil será ordenado. Artigo 2º, o processo civil começa. Então nós temos sujeito, verbo e aí complemento. Sujeito, verbo, complemento. Quando ele fala não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito, ele poderia perfeitamente, para manter o chamado paralelismo, vamos ser muito duros, vamos ser muito rigorosos aqui. Esse código não foi, lamentavelmente não foi. Não é? Mas se nós formos reescrever de maneira bem rigorosa os nossos contratos, quando nós formos escrever rigorosamente a nossa petição inicial, olha a saída que nós temos para isso aqui. Não se excluirá. Vamos relembrar que excluirá é verbo transitivo direto, de que esse ser é chamado partícula apassivadora, o não é adverbial e dá apreciação e um complemento. Ele poderia perfeitamente pegar o sujeito, sim ou não, e colocar antes. Por exemplo, ameaça ou lesão não será excluída da apreciação jurisdicional. A ameaça ou lesão a direito não será excluída, nesse caso específico, não serão excluídas da prestação jurisdicional. Então, se ele coloca isso aqui ao início, ele poderia perfeitamente colocar artigo
verbo e depois complemento. Repito, artigo, verbo e só depois complemento. Essa é a lógica. Repito, a ameaça ou lesão de direito não será excluída da apreciação jurisdicional. Essa é a perspectiva, essa é a lógica. Ok. Se você de repente fala, mas eu não sou tão rigoroso, isso é toque, etc, etc, etc. Tudo bem, vamos imaginar que você entenda que entre artigos não deve haver paralelismo. Viu? Há legislações em que há paralelismo nessa perspectiva. Legislações que são extremamente eficazes, ou a maioria dos artigos tem paralelismo. É o caso, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, que é um excelente texto, excelente texto. A própria Constituição tem lá algumas faltas de paralelismo, mas é um bom texto. Agora, o novo CPC, lamentavelmente, tem grandes problemas em relação ao paralelismo. Mas vamos imaginar que você entenda assim, não, os artigos são interdependentes. Eles, repito, têm interdependência. Bem, se assim o é, pelo menos os incisos devem estabelecer uma lógica, sim, de paralelismo. Então, vejamos se os incisos o fazem. Vejamos aqui, quando eu digo não se excluirá, que no caso seria ameaça ou lesão, não se excluirá da apreciação jurisdicional. Aí ele vem, parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá. Parágrafo 3º, a conciliação. Você falou, mas você falou de inciso, aqui são parágrafos. O que se diz em relação aos parágrafos? Como os parágrafos sequer têm interdependência, repito, sequer têm interdependência, eles não estão em paralelismo. Não estão. É assim que entende a lógica da estrutura de redação jurídica. Você vai se lembrar muito bem de que nós temos os capítulos, posteriormente nós temos os artigos, esses artigos dentro dos capítulos, esses sim estão em paralelismo. Os parágrafos são espécies, como você já sabe, de observações. Essas observações não necessariamente estão em paralelismo. Particularmente, eu gosto de colocar, mas é uma questão pessoal, e aqui nós não discutimos questões pessoais, discutimos questões técnicas. Então, os parágrafos não necessariamente estarão em paralelismo, e, aliás, isso é um dos artifícios que é utilizado exatamente para que se perceba exatamente essa não relação entre as estruturas paragrafais, ok? Mas os artigos, teoricamente, deveriam. E os incisos? Vamos observar lá, artigo por artigo. Veja que aqui nós temos o artigo 4º, nós temos aqui o que começa com o artigo as partes, aquele que, aquele é um pronome, depois todos é um pronome, aí já vem com outro artigo que quebra o paralelismo, depois ao aplicar o ordenamento jurídico, e aqui eu quero fazer uma parada, e aqui eu quero fazer uma observação. Saímos um pouco do paralelismo. Voltamos lá àquela aula que envolve período composto, as chamadas orações reduzidas. Vamos lá, gente, eu quero vocês aqui comigo. Vamos saber ler. Quando ele coloca aqui, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Vou repetir. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Você concorda que ao aplicar o ordenamento jurídico, na verdade, trata-se aqui de uma oração, observe, oração subordinada, adverbial, temporal? Não se estabelece aqui a noção de tempo, quer dizer, ao aplicar o ordenamento jurídico seria quando o juiz aplica o ordenamento jurídico, quando o juiz aplica. E neste caso, quando eu digo quando o juiz aplica o ordenamento jurídico, ou quando aplica, para não repetir aqui o juiz, porque vem o juiz aqui para outra estrutura que está à frente, então quando aplica, vou repetir, quando aplica o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências. O que o quando indicaria? O quando indicaria aqui a lógica de clareza. Então, quando se reduz a oração, o que se diminui em termos textuais é a clareza do texto. E aqui não é subjetivo. Alguém fala assim, porque para mim não é para você. A clareza é uma régua extremamente clara, positivista, do ponto de vista gramatical. É assim, coloquei conjunção,
desenvolvi o texto, estabeleci a noção de clareza. Não coloquei conjunção, reduzi o texto, não estabeleci a chamada noção de clareza. É assim que se faz. Desenvolveu, clareza. Reduziu, ausência de clareza. Então, repito, quando se aplica o ordenamento jurídico, o juiz, quando aplica o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. E aí entra um ponto extremamente interessante. Vamos lá, só para ratificar. Você concorda que o ideal para manter paralelismo, olha que interessante, peguemos textos jurídicos. Repito, vamos analisar textos jurídicos, não vamos ficar fazendo prova de concurso. Como eu vejo, curso de redação jurídica com esses de concurso. Pelo amor de Deus. Então vejamos aqui. O juiz, repito, não é que não pode haver, mas também tem que haver textos, exercícios de textos jurídicos. Também, porque é o seu dia a dia. Então, não seria melhor escrever: o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum quando aplica o ordenamento jurídico? Em ordem direta fica muito melhor. Vou repetir: o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum quando aplica o ordenamento jurídico. É outro texto, muito mais objetivo, muito mais claro. Em relação à correção, isso aqui estava correto também. Mas nós não estamos falando só de correção. Nós estamos falando de correção, de coesão, e nós estamos falando de clareza, que é da interpretabilidade imediata. Coerência os dois têm. Né? Agora veja só que interessante. Resguardando, meu Deus do céu, e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Note só como esse legislador teve problema ao escrever essas orações reduzidas ao gerúndio. É uma coisa assim, absurda, né? Então, o juiz atenderá os fins sociais e às exigências do bem comum quando aplica o ordenamento jurídico. De modo, veja só, em vez de colocar o gerúndio, de modo a, esse de modo a é uma locução prepositiva, a resguardar, a promover a dignidade da pessoa humana e a observar a proporcionalidade, etc, 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 etc. Ou, de modo que, para você desenvolver e não reduzir ao infinitivo, já que você está dizendo, mas você está pedindo para não reduzir, não reduza. Então tá, vamos lá. De modo que resguarda e promove a dignidade da pessoa humana e observa a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, o juiz atenderá os fins sociais e as exigências do bem comum quando aplicar o ordenamento jurídico, quando ele aplica os ordenamentos jurídicos. O juiz atende, o ideal seria, inclusive, para estabelecer o presente de natureza axiomática, né? O juiz atende, isso é uma verdade universal, o juiz atende aos fins sociais e às exigências do bem comum quando aplica o ordenamento jurídico, de modo que resguarde e promova a dignidade da pessoa humana e observe a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, vamos de novo? Vamos ratificar? Vamos reescrever? Lindo, né, gente? Anote aí, como é que seria? O juiz, são várias opções, ó. O juiz atende os fins sociais e as exigências do bem comum, certo? Agora, quando que o juiz atende? Quando aplica o ordenamento jurídico. Lembrando que este atende, ao lugar atenderá, é o presente com valor axiomático, universal. Então, o juiz atende aos fins sociais e às exigências do bem comum quando ele aplica o ordenamento jurídico, de modo que resguarde e promova a dignidade da pessoa humana e observe tudo no presente do subjuntivo: a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Colocou com o verbo desenvolvido, no caso específico, observe, resguarde. Mas agora nós vamos colocar a oração reduzida. Como é que nós fazemos para estabelecer a lógica da oração reduzida? O juiz atende
atende aos fins sociais e às exigências do bem comum quando aplica o ordenamento jurídico. De modo a, aí o de modo a não é mais locução conjuntiva, é uma locução prepositiva, reduz a oração. De modo a resguardar e a promover a dignidade da pessoa humana e a observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. São esses os elementos que estabelecem a lógica da reescritura desse parágrafo. É outro parágrafo, muito mais bem escrito, mas muito mais bem escrito, incomparavelmente mais bem escrito. Notou como é que é interessante? Então, no texto jurídico, é assim que nós fazemos. Para você conseguir interpretar um texto, é fundamental que você possa dissecá-lo. E para dissecar, você tem que saber correção, coesão, coerência e paralelismo. Gente, vocês estão entendendo? De coração ou não? Percebe como é importante saber período composto para entender isso aqui? É muito lindo, não é, gente? Mas muito lindo. Vamos continuar. Avante, 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 avante. Pegar outros artigos aqui. Atenção. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ok, parágrafo único, disposto no artigo que não se aplica. Parágrafo único. O disposto no caput do artigo não se aplica. Vamos ver o aspecto paralelismo. Não se aplica à tutela, olha, inciso 1º, às hipóteses, inciso 2º, e à decisão prevista no artigo 701. Nesses casos, o que nós temos aqui é exatamente a lógica do paralelismo. Vou repetir. Ó. Nesses casos, o que nós temos aqui é exatamente a lógica do paralelismo. Aqui, aqui e aqui. Essa é a lógica. Repito, a lógica do paralelismo. É aqui que é observada essa perspectiva, repito, que é ligada ao paralelismo. Notou? Esse artigo 9º, que está aqui com parágrafo único, ele estabelece, em termos de inciso, o paralelismo. Certo? Bem, artigo 10. O juiz não pode decidir em grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tem, etc, etc. Aqui não há qualquer tipo de gerundismo, não há falta de paralelismo. Aqui no artigo 11 também não se pode falar. No artigo, parágrafo único do artigo 11 também tudo bem. Viu? Nós estamos olhando item por item, texto, dispositivo por dispositivo. Nós estamos procurando orações reduzidas, porque indicam falta de clareza, e estamos procurando também falta de paralelismo. E estamos achando, inclusive, paralelismo. Mas nós achamos no artigo o problema da falta de paralelismo, da falta de clareza em razão da redução à oração. Né? Então vamos lá. Vem o artigo 12, ele vai também estabelecer boa percepção, aí vem parágrafo 2º. Daí dentro do parágrafo 2º, os incisos. Vamos lá. Estão excluídos da regra do caput. O que está excluído? Primeiro, as sentenças, artigo substantivo. Segundo, o julgamento de processo, artigo substantivo. O julgamento de recurso, artigo substantivo. As decisões, artigo substantivo. O julgamento de embargos, artigo substantivo. O julgamento de agravo interno, artigo substantivo. As preferências legais e as metas estabelecidas, artigo substantivo. Os processos criminais, artigo substantivo. E a causa que exige urgência, artigo substantivo. Eu não sei se você percebeu um detalhe que talvez possa ter incomodado. Vamos imaginar que você seja processualista e você me diga assim, não, esta ordem que está ali, ó, esta que está aqui, esta ordem que está aqui, ela é fundamental. O que vem aqui é necessariamente, em termos de importância, tem relevância do ponto de vista do Código de Processo Civil, tem absoluta relevância com a matéria em si. Essa é a lógica. Então, há toda e qualquer lógica de relevância. Tudo aqui é absolutamente relevante. Ok? Vamos imaginar, não, eu discordo. Não há nada aqui que seja mais relevante, não há nada aqui que tem que vir antes nessa lógica das exclusões. Então, se não há nada, se não há qualquer coisa, perdão, que não tenha que vir antes, como é que nós temos que fazer? Ora, o ideal seria colocar o julgamento, o julgamento, o julgamento. Então, julgamento, julgamento, julgamento. Então, o inciso segundo seria o primeiro, o terceiro seria o segundo, o quinto seria o terceiro, o sexto seria o quarto, e assim vai. Né? Então, colocamos aqui o julgamento, 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 julgamento. Aí eu coloco aqui algo que, teoricamente,
está ligada ao artigo, à causa. Então nós temos que colocar todos os singulares e agora nós vamos colocar o singular feminino, singular masculino, singular feminino. Depois nós colocaríamos o plural. Qual o plural? Plural masculino, se houver. Os processos criminais. Se bem que poderia ser o feminino também, sem nenhum problema, não é? E depois nós colocaríamos lá o plural feminino, as sentenças. Então, o julgamento, o julgamento, o julgamento, o julgamento, os processos criminais, as sentenças, as decisões e depois a causa. Notou como é que isso é lindo, gente? Olha como é que é extraordinário. Então eu coloquei masculino singular. Coloquei, depois feminino singular. Depois masculino plural. Depois o feminino plural. As decisões proferidas. Depois as sentenças proferidas em audiência. De novo, singular masculino. O julgamento, 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 julgamento. Certo? Depois, singular feminino, a causa. Depois, plural masculino, que seriam os processos. E depois, plural feminino, as sentenças e as decisões. A pergunta é, qual é a lógica que nós fizemos? Lógica paralelística. Essa lógica pode ser quebrada? É possível que seja quebrada? É absolutamente possível, só que do ponto de vista poético. É a poesia ou é a necessidade conteudística que faz com que se quebre o paralelismo? Vou repetir. Ou a poesia, ou é a arte, ou a necessidade conteudística que se faz com que se quebre o paralelismo. O paralelismo não pode ser quebrado de qualquer forma. Ele só é quebrado, repito, ou pela poesia, ou pela necessidade em termos de conteúdo mesmo. É isso que faz com que o paralelismo seja quebrado. Eu vou dar um exemplo. Quando Machado escreve assim, Marcela amou-me durante 15 meses, amou-me durante 15 meses é a ideia de tempo, e 11 contos de réis. E esse 11 contos de réis, eu pergunto a você, tem natureza temporal? Não. Tem natureza causal. Então, o que nós percebemos? Duas estruturas que estão em sequência entre si, e essas estruturas que estão em sequência entre si não têm a mesma natureza. Portanto, elas estão em paralelismo, mas houve quebra de paralelismo. Mas por que houve quebra de paralelismo? Por uma questão que não é de natureza, outra que não poética. Machado teve um objetivo, não vou aqui parar para falar sobre qual é esse objetivo, e é muito lindo, é muito nobre, muitíssimo nobre, nossa, muito nobre. Início do liberalismo, né, principalmente na Europa e aqui chegando ao Brasil, a tendência ali, a perspectiva da industrialização, do capitalismo, da república, etc. Ele vai falar sobre tudo isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e também em Dom Casmurro ele vai falar também sobre isso. Machado é extraordinário. E também uma lógica, o paralelismo pode ser quebrado também por uma lógica conteudística. Por exemplo, vamos imaginar que este examinador que está aqui entende que esta tem que ser a hierarquia. Olha lá, o examinador diz, esta aqui tem que ser a hierarquia. Então, assim, as sentenças proferidas em audiência, que é o item primeiro, o julgamento de processo em bloco, item segundo, o julgamento de recursos repetitivos, item terceiro, as decisões proferidas com base em item quarto, o julgamento de embargos de declaração, o agravo interno. Se ele entender que neste caso aqui, existem elementos que devem estar necessariamente nessa sequência, por uma questão que é de natureza conteudística, aí sim o paralelismo pode ser quebrado. Do contrário, o contrário, nem pensar. Perceberam como esse negócio assim é extraordinário? Perceberam como é altamente impactante? Como o paralelismo está muito acima da média? É uma coisa assim, gente, e olha, pouca gente sabe isso. Só fica estudando regrazinha assim, afim junto ou afim separado. Sem comentários. Vamos lá então, meus diletíssimos colegas. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências, tudo bem. Após a inclusão do processo na lista
de que trata o parágrafo 1º, requerimento formulado pela parte não se altera, tudo bem. Agora vamos verificar o parágrafo 5º. Observe, lembrando que não deve necessariamente, eu gosto, mas não deve necessariamente haver entre parágrafos o paralelismo. Então veja, ó, decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Este decidido que está aqui tem que valor? Qual é o valor que ele tem? Condicional? Temporal? Proporcional? A lógica é assim, ó, quando se decidir o requerimento, sim ou não? Quando se decidir, quer dizer, quando o requerimento for decidido, qual o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará. Ou, se for decidido o requerimento no parágrafo 4º, veja como esse detalhe é interessante, né? Nesse caso, quando ele fala aqui do parágrafo 4º, ele diz, repito, após a inclusão do processo na lista de que trata o artigo, parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica da decisão, exceto quando implicar reabertura de instrução ou conversão do julgamento em diligência. E ele diz, então, decidido este requerimento, veja, aí você é que vai falar. Eu sei, né, tenho uma concepção, mas eu não gosto de falar hipótese alguma em aula sobre assunto de outro colega. Então, embora eu saiba, o que eu quero colocar você é uma pulga atrás da orelha. Qual que é a pulga atrás da orelha? Ora, se for, nesse caso aqui, condição, o que nós podemos afirmar? Podemos afirmar o seguinte, caso seja decidido, ou caso se decida, então repito, caso se decida o requerimento previsto, etc, 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 o processo retornará. Caso. Agora, quando se decidir o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará. Então, nesse caso, ó, caso se decida, oração subordinada adverbial condicional. Quando se decidir, oração subordinada adverbial temporal. Mais uma vez, caso se decida, oração subordinada adverbial condicional. Quando se decidir, oração subordinada adverbial temporal. Você é que vai dizer a mim, qual dos dois? Qual das duas perspectivas? A primeira perspectiva tem qual a natureza? A natureza condicional a primeira e a natureza temporal a segunda. Não é isso? Mas qual juridicamente tem coerência com o artigo 4º e coerência com a teoria, o conhecimento de processo civil? Você percebe como esse detalhe é altamente interessante? Qual deles tem essa percepção? Você que vai analisar. E, para finalizar, olha o parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista, previsto no parágrafo 1º, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, então vamos lá, o processo que tiver sua sentença ou acordo anulado. Então nós temos aqui uma estrutura linguística que seria o verbo, sim, no infinitivo, e aqui, teoricamente, nós também teremos que começar com o verbo no infinitivo. Só que o verbo não é o verbo enquadrar. Aqui o verbo é o verbo enquadrar-se. Professor, qual seria a lógica? Por que essa próclise está aqui? Não se começa um pronome, né, com uma frase com pronome oblíquo. É que este que está aqui é fator de próclise. Ó. Então, nesse caso, é que se enquadrar mesmo. Parece que houve falta de paralelismo aqui, mas não houve, porque aqui o verbo é o verbo enquadrar-se, está no infinitivo. Então, inciso primeiro, tiver, inciso segundo, se enquadrar. Este que atrai o pronome para antes do verbo. E aí nós passaríamos para o capítulo 2º. Mas só para você perceber, de fato, houve aqui paralelismo. Ok? Então, se você poderia, para evitar isso, se você não gosta, né, tem toque, é extremamente exigente, processo. Então, aí ele coloca que tiver, você poderia colocar o que aqui, ó, que tiver sua sentença ou acordo anulado, ou que se enquadrar. Eu preferiria colocar o que aqui e o que aqui para iniciar os parágrafos. O utilizador não foi bem, o revisor não foi bem ao colocar o que e colocar 2 pontos. Então, processo, que tiver, que se enquadrar, porque o paralelismo fica absolutamente visível, 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 visível. Percebe o que é de fato um curso de redação jurídica? É um curso que ataca exatamente a lógica do português jurídico, do português forense. Certo ou não?
Concluímos aqui, então, o nosso estudo, que envolve especificamente o paralelismo, e nós vamos agora trabalhar com vocês a chamada coesão referencial. Pense no assunto lindo, é coesão referencial. Qual a diferença de isto posto para isso posto? E aí? É nesses termos ou nestes termos? Como é que nós fazemos? Aguarde aí os próximos blocos. Vamos juntos.